Essa semana foi comemorada uma data muito especial, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O feriado foi instituído há 3 anos e faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que simbolizou a luta dos escravos no Brasil. Movimentos sociais escolheram a data para mostrar que o país ainda está marcado por muitas diferenças e discriminação racial. Santos teve um papel importante na luta abolicionista, tanto que a cidade pôs fim à escravidão 2 anos antes da Lei Áurea, como confirma esta historiadora. Primeiramente, nós tivemos aí grandes personalidades que já aboliam, já libertavam seus escravos, mesmo na época ainda da escravidão. Por exemplo, José Bonifácio, que em 1820 já havia abolido seus escravos. Nós tivemos algumas mulheres até do final do século XIX que também acolhiam negros fugidos das fazendas do interior aqui na cidade. E muito mais a importância da cidade por conta dos quilombos que se estabeleceram aqui. E foram os quilombos os símbolos da resistência. Aqui, o do Jabaquara foi o caminho da liberdade para centenas de escravos fugidos das fazendas do interior. A encosta do Monte Serrá também guarda raízes da luta dos negros, onde se formou o quilombo do pai Felipe, o rei batuqueiro. O pai Felipe, na realidade, ele fazia parte do quilombo do Jabaquara. Porém, isso dito por historiadores, porém houve aí uma divergência e ele acabou saindo do quilombo do Jabaquara e fundando o seu próprio quilombo aqui neste local onde nós estamos, aqui no final da Rangel Pestana, início da Rangel Pestana, no pátio aqui da CET. O movimento abolicionista santista contou com a importante personalidade negra da época, Quintino de Lacerda. Em 1881, quando organizaram o quilombo do Jabaquara, colocaram Quintino de Lacerda à frente deste quilombo. Então, ele é que fazia toda a relação entre os negros fugidos com a cidade e inseria essa população no mercado de trabalho, principalmente no porto, que era um serviço onde não demandava leitura, escrita, porque quando os negros não tinham acesso à educação. Como Quintino, Esmeraldo Tarquínio também representou a luta pela liberdade em Santos. Eleito pelo voto direto, o único prefeito negro da cidade teve seu mandato cassado pela ditadura militar 1 mês antes da posse. Lamentavelmente, o fato de não ter tomado posse, que é muito lamentável por si só, poderia levá-lo para fora do país, Houve alguns convites e ele preferiu permanecer, não só no Brasil, mas ele preferiu permanecer aqui na cidade de Santos. E com isso viveu aqui esses 10 anos da cassação, quando retorna em 1979, assume a presidência do PMDB, do MDB e depois PMDB, e falece a 5 dias da eleição de 82, quando ele era candidato a deputado estadual novamente. Recentemente, esse ato vergonhoso da nossa história foi reparado por uma iniciativa da Câmara de Santos. E houve um ato de uma posse simbólica do Esmeraldo Tarquínio, daquele mandato que havia sido violentamente retirado dele, na medida em que houve a cassação, e ele ele propôs a entrega a entrega das chaves da cidade, digamos assim, uma posse simbólica, e eu tive a oportunidade de me dirigir da tribuna da Câmara aos vereadores, aos cidadãos que estavam ali presentes. Foi para mim, para minha família, um momento muito emocionante. Para o filho, Esmeraldo Tarquínio representou muito para a comunidade negra, não apenas como político. Há elementos históricos, de estudos históricos, estudos sociológicos, que colocam o Esmeraldo Tarquínio como uma pessoa que gerou orgulho, gerou um sentido de eu sou um cidadão. A comunidade negra conta atualmente com órgãos que ajudam a promover iniciativas para a redução da desigualdade. Em Santos, é representada pelo Conselho Municipal e uma comissão na Ordem dos Advogados do Brasil.
Junto ao Paço Municipal, nós fazemos um trabalho para que as políticas públicas de educação, saúde, cultura tenham transversalidade, né, para que considerem também a questão negra em todas elas. O papel da OAB é um papel de informação, tá? As vítimas que aqui chegam, tá, elas são orientadas de como proceder, né, para que as suas denúncias possam vir a ser apuradas, tá? A pessoa, em regra, ela deve procurar um órgão da Defensoria Pública, aqueles que não possuem recursos, e, havendo recursos, podem contratar um advogado particular, tá? Para que acionem, né, o Ministério Público, que é quem tem a titularidade dessa ação, tá? Para que os casos de racismo e de injúria racial possam vir a ser investigados e os culpados sejam punidos. Quanto à população negra de Santos representar 25%, segundo dados do IBGE, Tatiana diz: as pessoas acabam não assumindo a sua negritude, então muitas pessoas ainda se dizem morenas, jambo, diversas classificações que não são a classificação negra. Se nós fôssemos adotar o critério biológico da ascendência, né, então quem tem um pai negro, uma mãe negra ou avós negros é negro, com certeza os números em Santos passariam de 50%. E para reverter a herança deixada pelo período da escravidão, políticas afirmativas são necessárias. Então, diante disso, eu acho que as cotas são um mecanismo, como eu falei, temporário, para que nós possamos ocupar os espaços em pé de igualdade com as outras etnias. Não é nenhum tipo de privilégio, na verdade, é uma discriminação positiva que vem a combater um privilégio centenário que os não-negros sempre tiveram, na medida em que não foram escravizados, na medida em que não sofrem preconceito. Temos a questão do serviço público. A Lei 12.990, ela foi criada recentemente, tá, visando equilibrar essa distorção. Os negros, né, segundo os dados, eles têm ocupado poucos cargos públicos, então, com essa lei, visa-se promover o aumento, né, dos negros no serviço público. O presidente do Setaporte ressaltou a importância do dia 20 de novembro em homenagem ao líder da resistência negra. E Zumbi representa para nós o guerreiro da luta contra a escravidão no Brasil. E para alcançar uma verdadeira democracia racial, é importante reconhecer a grande contribuição africana na cultura e identidade do Brasil. Se não tivéssemos uma sociedade mais justa, sem preconceito, nós não precisaríamos de ações afirmativas, né? De políticas de ações afirmativas para recuperar a situação do negro na sociedade brasileira. Nós não viemos para o Brasil porque nós quisemos. Na medida em que viemos, nos trouxeram e ficamos aqui, nós queremos participar igualmente, em condições de igualdade, porque força de trabalho nós temos. Não é só questão das cotas, a questão é muito mais ampla, a questão da consciência, a questão das pessoas realmente aceitarem todos como iguais. Eu acho que é isso que falta, a sociedade aceitar as pessoas iguais.